dia, sou a Isadora Zoe, estudante do Colégio Santa Catarina. Bom, nesse primeiro episódio, eu e nossa endocrinologista Bianca Quack iremos falar sobre a doença osteoporose, que segundo dados da Fundação Internacional de Osteoporose, cerca de 200 milhões de pessoas em todo o mundo têm a doença. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística estima que 18 milhões de brasileiros sofrem com ela. Este fato é um grave problema de saúde pública devido à sua elevada prevalência. Ela é considerada uma epidemia e foi descrita pela primeira vez em 1830 pelo patologista Jean-Georges Frederick Martin Lowenstein. Agora passo a fala para a Bianca, que falará um pouco mais sobre a doença. Como dito anteriormente, meu nome é Bianca Quack e estarei falando um pouco mais sobre essa condição metabólica que se caracteriza pela diminuição progressiva da densidade óssea e o aumento do risco de fraturas. O esqueleto humano sempre está em constante renovação, ou seja, existe uma formação de um osso novo para que ele substitua o osso que está sendo retirado, que é o osso antigo. Porém, quando a quantidade de tecido novo que está sendo formado é menor do que a quantidade de tecido antigo que está sendo retirado, o osso fica enfraquecido. Isso, então, é o que chamamos de osteoporose. Primeiramente, é importante entender alguns conceitos. Bom, primeiro temos que falar do sistema endócrino, que é o conjunto de órgãos que produzem, armazenam e liberam hormônios, que por sua vez são produzidos principalmente pelas glândulas endócrinas, mas também são produzidos por outros órgãos e tecidos. Após serem produzidos, eles são liberados na corrente sanguínea para controlar o funcionamento de alguns processos biológicos. Os hormônios são responsáveis por diversas ações, que são o controle das atividades metabólicas do organismo, o crescimento, o funcionamento e a regulação de vários órgãos, pela produção, utilização e estoque de energia e pela reprodução. Bom, retornando para o sistema endócrino, ele é composto pelo hipotálamo, a hipófise, a tireoide, a paratireoide, o timo, as suprarrenais, os pâncreas e as gônadas. No caso dos homens, os testículos e as mulheres, o ovário. A osteoporose é uma doença associada ao envelhecimento e alguns hábitos no decorrer da vida podem ser fatores determinantes para o seu surgimento. Porém, na maioria dos casos, é causada por deficiências hormonais, principalmente nas mulheres. Outros causadores são distúrbios genéticos, doenças reumatológicas, especialmente a artrite reumatológica, o hipertireoidismo, isto é, o excesso do hormônio T3 e T4, vão aumentar a velocidade do metabolismo do corpo, fazendo com que haja uma perda de cálcio dos ossos mais rápida. Outro causador é o hipotireoidismo, o sedentarismo, o alcoolismo, o excesso de gordura, a pouca exposição ao sol e a má alimentação. Nos estágios iniciais da doença, ela não apresenta sintomas, porém, com o avanço desse distúrbio, ela pode causar fraturas em grandes traumas que normalmente são nos ossos do quadril, da coluna e do punho, e os pacientes normalmente não sabem o motivo específico. Também há dor crônica nas costas, isto é, uma dor que não passa. Pode ocorrer também a perda de estatura, ou seja, perda de altura, já que há uma diminuição da densidade óssea, fazendo com que as vértebras da coluna fiquem mais frágeis e finas e comecem a se comprimir. Há a diminuição da força de preensão, que em outras palavras significa a diminuição da capacidade para segurar ou suspender objetos com as mãos. Há também a deformidade na coluna, como a cifose, que é o enfraquecimento das vértebras da coluna torácica, que ficam mais finas na parte da frente, enquanto as partes de trás das vértebras permanecem intactas, resultando em uma postura encurvada para a frente. Ela não possui cura, mas existem maneiras para desacelerar o avanço dessa doença, de modo que os ossos sejam fortalecidos. Isso pode ser feito com exercício físico moderado. Um exemplo é uma caminhada de 30 a 40 minutos, de 2 a 3 vezes por semana, já que o nosso corpo age da seguinte maneira. Se você não movimenta uma região do corpo, o seu organismo vai entender que aquela região não necessita de tanta energia e força. Mas na realidade, você necessita desses dois itens e para que seu corpo entenda isso, você precisa se movimentar. De forma bem curta e grossa, você não pode ser um sedentário. Também é necessário uma alimentação adequada, isto é, uma dieta rica em cálcio. Alguns exemplos de alguns alimentos ricos em cálcio são queijo ralado, amêndoa e creme de leite. Por fim, estar com a vitamina D em dia é muito importante. É recomendado tomar sol durante mais ou menos 15 minutos, de preferência sem o uso de protetor solar, todos os dias.
As formas de tratamento de prevenção são muito importantes e semelhantes, e desde a infância é muito importante já começar a tomar essas medidas, não apenas para prevenir essa doença, mas para ter uma rotina mais saudável. Agora estaremos entrevistando a Valentina, uma mulher de 58 anos que é vítima dessa doença. Quando e como você descobriu a doença? Eu comecei a suspeitar quando eu tinha 53 anos e comecei a sentir dores fortes na coluna e mesmo com remédios não sentia muita melhora. Mas eu fui fazer o exame de densitometria óssea quando fraturei o meu pulso ao levantar uma caixa que ao meu ver não era tão pesada. Como você vem tratando a doença? Eu melhorei minha alimentação e consultei nutricionistas para melhorar minha dieta. Consumo também alimentos ricos em cálcio. Na verdade, tento tomar pelo menos um copo de leite ou comer algumas nozes por dia. Comecei também a fazer exercícios físicos. Costumo caminhar de 15 a 20 minutos por dia, de preferência de manhã para tomar um pouco de sol. E também tomo algumas vitaminas. Agora, vamos tirar algumas dúvidas frequentes com a nossa endocrinologista. Qual a relação existente entre a menopausa e a osteoporose? O hormônio feminino estrógeno é um grande protetor dos ossos. Por isso, até a menopausa, as mulheres apresentam vantagem em relação aos homens no que se refere à parte cardiovascular, à pele e ao esqueleto. Quando terminam as menstruações por volta dos 51 anos, há uma queda significativa do nível desse hormônio, e as mulheres perdem a produção natural que tinham antes da menopausa, o que mostra o porquê de osteoporose ser uma doença mais prevalente em mulheres com mais de 50 anos. Seus ossos ficam como órfãos. A célula responsável por sua reabsorção predomina sobre as células formadoras e o desgaste ósseo fica mais acelerado. Desse modo, nessa faixa de idade, as mulheres requerem atenção médica especial, porque o risco de fraturas aumenta consideravelmente. 50% delas poderão quebrar um osso ao longo de sua vida por causa da osteoporose. Qual a relação entre a falta de cálcio e o surgimento da doença? O cálcio é o principal elemento que torna o osso rígido. Então, quanto mais cálcio você consome, mais fortes seus ossos são. Por isso é recomendado o consumo de 1 grama de cálcio por dia. Você poderia explicar um pouco mais sobre como ocorre a formação da estrutura óssea do esqueleto humano? O osteoblasto é a célula que produz o osso. Existe outra célula que se chama osteoclasto, que é responsável pela reabsorção do osso. O processo se dá mais ou menos assim. O osteoblasto faz e o osteoclasto retira a massa óssea. Para ter uma ideia, até os 35 anos construímos nosso esqueleto. Para ser mais exata, até os 20 anos, 90% do esqueleto humano estão prontos. Por isso, os adolescentes devem ingerir cálcio, tomar sol e fazer esportes, para garantir a formação de osso forte. Dos 35 a 45 anos, a relação entre as células formadoras e as que reabsorvem o tecido ósseo fica equilibrada. Depois dos 45 anos, as células que reabsorvem o osso ficam mais ativas do que as que recompõem e começamos a perder parte do nosso esqueleto. Essa perda atinge mais ou menos 0,5% ao ano, o que quer dizer que em 10 anos perdemos 5% de massa óssea, em 20 anos 10%. Só que isso é uma perda fisiológica que a medicina considera normal. Porém, vamos supor que uma mulher comece a apresentar um desgaste mais acelerado, e quando a perda compromete 25% da massa óssea, são classificadas como portadoras de osteoporose. A osteoporose é uma doença hereditária? Não, porém quando existem casos na família, é muito importante ter uma atenção dobrada. Estamos finalizando esse episódio e queria agradecer a Bianca e a Valentina pela colaboração e paciência. Até o próximo episódio!